Legal você ter tocado no assunto, porque assim, médico, lógico, precisa ser de confiança, não é? Não menosprezando as outras profissões, o advogado também, o engenheiro também, a arquiteta também, mas o médico, poxa, é uma questão ali, né, vida mesmo, literalmente falando. E aí quando eu penso como ginecologista, né, atuando como ginecologista, eu imagino que é uma relação mais intimista ainda, não é? Porque, poxa, é a intimidade, né? Tem toda a questão do tabu e o que eu falo, até onde eu vou. Muitas vezes eu acredito que as pessoas têm dificuldade de se entregar, de falar realmente o que acontece. E eu sei que você tem uma relação muito humanizada com os seus pacientes, que é um dos motivos da gente ter te convidado. Sim. Como que você cria isso, né? Quer dizer, o que você faz? Qual é a mágica, hein, André? Que a pessoa chega no seu consultório e ela se sente à vontade para falar com você de qualquer tipo de assunto, independente de religião, de credo, e se entregar mesmo, né? Fazer ter uma troca. Vou falar como mulher, né? Não é fácil você chegar e se abrir, né? E se abrir, literalmente, né? Para uma outra pessoa que você mal conhece. Eu acho que quando você tá num consultório, você já tá numa situação de vulnerabilidade enorme. Em qualquer serviço de saúde, sim, né? Você tá num pronto-socorro, numa cirurgia, você tá numa situação vulnerável. Então, a medicina vem junto com uma vulnerabilidade muito grande enquanto paciente. E aí, numa ginecologista, eu acho que isso se intensifica muito, porque são coisas muito pessoais que, às vezes, nem a pessoa tem contato com aquilo. Então, às vezes, você faz algumas perguntas que a pessoa nunca parou pra pensar. Não porque ela não queria, mas porque, às vezes, ela mesma... Assim, desculpa interromper, qual tipo de pergunta que você vê questão de sexualidade, intimidade. As pessoas muitas vezes não pensam sobre aquilo porque elas não querem entrar em contato com aquilo. Elas, deixa embaixo do tapete. Exato, aqui. Entendeu? E aí pra cavocar. Então, assim, é um desafio realmente chegar uma paciente numa primeira consulta e você levantar esse tapete, levantar tudo isso, sabe? Então, e deixar a pessoa bem à vontade, exato. Né? Então, e tem gente que aceita e tem gente que não. Então, você tem que saber esse limite. Acho que o que você me perguntou, assim, como saber e como ter essa relação, eu acho que primeiro você tem que aprender a ler pessoas. Isso foi uma habilidade que eu fui desenvolvendo, porque as pessoas são diferentes, então tem gente que tá lá porque quer contar e tem gente que marca consulta pra contar do relacionamento, assim. Olha. Então tem gente que tá lá pra isso, mas tem gente que tá lá que veio lá pra resolver um problema pontual e se você começa a perguntar outras coisas, a pessoa fala, nossa, essa pessoa tá me enrolando. Eu quero resolver meu problema e ela tá me enrolando. Então você vai aprendendo a lidar com esse tipo de personalidade mesmo. E com todo mundo, eu acho que você tem algum vínculo que você vai se identificar. Então, você pode se identificar com aquela pessoa por qualquer motivo, assim. Então, assim, eu pergunto de onde é, o que faz da vida, e aí qualquer coisa você vai achar um vínculo. E só de achar um vínculo, a pessoa já fala, nossa, eu tenho esse tipo de vínculo, assim, porque a pessoa já se identifica com você de alguma forma. Sabe aquela coisa de quando você tá fora do país, alguma coisa, e alguém fala, você também é brasileiro? Você fica amigo pelo simples fato que é brasileiro. E no Brasil, você não fica amigo de alguém que é brasileiro. Sabe, assim, você tá no Brasil e fala, nossa, é brasileiro? Eu também sou. Não existe isso. Mas, muito bom. Então, só de você pegar uma coisa assim da pessoa, você já tem esse vínculo e eu acho que é muito importante, porque você já quebra ali uma primeira barreira e fala, nossa, vamos juntas, entendeu? E isso, inclusive, eu acredito que seja um grande diferencial da profissão. Então, assim, existem médicos e médicos. Não, ao meu ver, como paciente, tá? Não, mas é super importante. Eu acredito que o médico é médico, em primeiro lugar, quando ele consegue ter a leitura das pessoas. Eu acho que isso que faz a diferença do médico. Cada dia eu acredito mais nisso, assim, eu sempre acreditei muito em formação, e eu sou muito nerd, eu falo muito da formação médica, mas eu acho que isso é o mínimo que você tem que fazer. O diferencial tá nesse lado humano, e eu acho que uma coisa muito importante é de vir de uma família que não é médico, eu sempre estive do outro lado. Então, eu já passei por muitas coisas na minha família, e eu sempre estive do lado do paciente sem ninguém, porque do mesmo jeito que não tem médico pra mim na minha família, nunca teve pra ninguém. Sim. Então, a gente sempre dependeu muito de médicos de confiança e médicos humanos, e isso foi me moldando pra ver o médico que eu queria ser, porque, sei lá, se você é filho de médico, você não tem muito isso, você
todos os amigos do seu pai são seus médicos. Então, você acaba confiando em todo mundo, sabe? E quando você vem de uma família que ninguém é médico, você tem as suas referências que você mata e morre por aquele médico. E você vê o diferencial daquela pessoa é porque ela é humana. Todo mundo tem que saber a parte técnica, isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Sim. E eu valorizo muito isso, mas eu acho que isso é o mínimo. Essa parte humana me fez muito enxergar nos outros médicos que atendiam meus familiares e ver como eu queria ser e quem eu queria ser. Muito bom.